cumprimentar todos, agradecer a presença de todos aqui. E como o seu Hélio também, eu tentei decorar e não consegui. Então eu vou ler para vocês tudo aquilo que nesse instante o meu coração está dizendo. Hoje eu estou muito feliz. E eu estou feliz porque eu estou realizando um sonho. E meu sonho sempre foi de um dia construir um cantinho aqui na Água Comprida. Aqui na Água Comprida. Porque aqui eu cresci, apesar de morar aqui, mas eu sempre vivi aqui. E meu sonho era ter um cantinho aqui na Água Comprida, onde eu pudesse passar para as pessoas daqui tudo que a doutrina me deu. Porque eu era uma pessoa depressiva, era uma pessoa que achava que a vida não valia a pena. E eu aprendi na doutrina que a vida aqui não era bem assim. E aí eu digo, eu construí em Água Comprida um cantinho onde eu pudesse dividir com as pessoas tudo de bom que me aconteceu. E a partir do momento que comecei a estudar e viver os ensinamentos de Jesus sobre a visão de uma doutrina que parte do princípio que nós somos eternos, que somos seres em evolução a caminho de um mundo feliz. Nós temos chance. E evoluir e viver em mundos felizes, nessa doutrina, eu aprendi, é um direito de todos. Pobres, ricos, pretos, amarelos, brancos, até mesmo o pior dos bandidos tem direito de se refazer, de viver num mundo feliz, de evoluir e chegar lá, de ter luz também. E que eu tinha o direito de errar, e ele me ensinou que eu tinha o direito de errar, de refazer e de viver uma vida nova. Parece fácil, né, a gente falar isso, mas não é não, é bem difícil. Porque a partir do momento que a gente aprende na doutrina, que a gente pode refazer, a partir do momento que a gente reconhece os erros da gente, a gente adquire também a responsabilidade de não repetir esses erros, porque se repetir aí é ruim. É ruim porque é ruim para mim, para a minha consciência. E eu tinha o dever de refazer para poder merecer esse mundo feliz, para então merecer esse mundo feliz. Porque eu só vou fazer parte desse mundo feliz se eu fizer por onde, se eu fizer por merecer. Não é assim, Jesus não vai me dar para a gente não, a gente tem que, ele ensina e a gente faz. E foi isso que me deu alegria, porque eu aprendi também na doutrina que eu era medida. O meu valor era medido, não pelo que eu fazia, ou que eu era boa, eu deixava de ser, mas pelo meu esforço em ser boa, pelo meu esforço em ser melhor. Então, quando eu soube que eu era medida pelo meu esforço, eu fiquei muito feliz. Que apesar de eu ser pequenininha, o meu esforço era grande, então eu tinha jeito para mim. E foi na doutrina espírita, kardecista, que eu vim entender por que de tantas diferenças. Porque alguns eram perfeitos, outros eram aleijados, porque uns tinham tanta felicidade, outros viviam tanta tristeza. Porque eu me perguntava muito sobre esse Deus, que apesar de que todo mundo falava que era um Deus justo, eu falava, mas não pode, por que então essas pessoas, uns com tudo e outros com nada? Que Deus é esse que pega seus filhos e cria, uns com tudo e o outro sem nada? E sendo que Deus para essas pessoas uma só oportunidade. Eu não conseguia, aquilo não me conhecia. Eu precisava de alguma coisa mais. Aí foi na doutrina espírita que a doutrina espírita que me deixou saber, então, lendo e estudando, sobre a teoria da pluralidade das existências, a teoria da reencarnação. E a partir de então eu pude entender pude colocar cada coisa no seu lugar e se for fácil compreender, ele por Deus. Se for fácil compreender os desígnios de Deus.
Aquilo era, a partir de então, cada vida era o meu ensinamento, cada vida de cada um era um ensinamento para aquela pessoa, para ela chegar no mundo melhor. E através das leituras de Kardec, Emmanuel, André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, e tantos outros, um horizonte enorme e cheio de esperança começou a fazer parte da minha vida e da vida da minha família. Não quero dizer com isso que passamos a viver um mar de rosas, não. Mas porque a vida continuava cheia de rosas, mas também cheia de muitos espinhos. E nas horas dos espinhos, então eu me perguntava, eu olhava e pensava, e lembrava, se Jesus é por mim, quem será contra mim? E com isso eu fui seguindo em frente. E nesse instante também, para deixar bem claro o quanto Jesus me ama, o quanto eu posso ter esperança, cruzou no meu caminho, alguns anos atrás, um ser humano bom, um ser humano simples e muito generoso, o seu Hélio. E que assim como eu tinha um sonho, construir aqui na Água Comprida um cantinho de oração. E conhecer o seu Hélio, para mim, foi um presente. Um duplo presente. Primeiro porque foi muito bom, na altura desse campeonato, eu conheci uma pessoa tão generosa, tão boa, uma pessoa tão especial como ele. E o segundo presente que eu ganhei foi que quando ele veio nos propor construir o centro, eu pensei, ajudando o seu Hélio a realizar o sonho dele, eu estou ajudando a realizar o meu. Então foi muito bom. E mais uma vez a força do amor se fez presente. Aí apareceu na jogada o Marcão, meu companheiro, a pessoa que eu amo muito, e está sempre comigo em todas as horas. E ele resolveu apostar no meu sonho do seu Hélio. E fez desse sonho, o sonho dele também. Arregaçou as mangas para que nós juntos, os três, cada um do seu modo de agir, pudéssemos realizar esse sonho, tornar esse sonho em realidade. Que Jesus então te abençoe, seu Hélio, pela sua determinação, porque se não fosse sua determinação, a gente não estava aqui. E também abençoe você, Marcão, pelo seu carinho e companheirismo. E que nós possamos, Senhor, dentro da nossa pequenez, receber todo aquele que nos procurar com a grandeza do seu amor. E que Jesus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Muito obrigada pela presença.